Tem como aprender inglês sozinho? Tem sim. Eu aprendi assim, a Anitta aprendeu assim, o Peter aprendeu assim, e eu vou ensinar pra você aqui nesse vídeo o que você tem que fazer pra aprender inglês sozinho também. Não sai daí, hein? Hello everyone, my name is Lucas Lemy, and I'm here to tell you today not only how I learned, but also what I will do today to learn as fast as possible based on everything I know as an English teacher. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Lemy, você pode me chamar de Lemy, e eu não só aprendi inglês sozinho, mas eu também sou professor de inglês há 8 anos, e o que eu quero te contar hoje é uma mistura de um pouco de como eu aprendi, mas também tudo que eu vi que funciona em todos esses anos como professor. E se ainda assim você não tá acreditando em mim, saiba que eu não tô falando isso sozinho. O Peter do Nerd já aprendeu assim. Eu aprendi inglês em casa, de verdade. Eu já vi vários gringos falando que aprenderam algum idioma dessa forma. E até a Anitta já disse que aprendeu inglês dessa forma também. Olha, eu pratiquei com música, eu pratiquei de formas criativas. Muito mais fácil aprender idioma com música. Mas e aí, Lemy, você vai contar o segredo pra gente aprender inglês? Não, na verdade quem vai contar não sou eu. É o muso Paulo Musi, escuta aí. É um método, né, de conhecimento muito antigo, mas funciona pra caramba. Você senta na mesa, abre um livro na sua frente e faz o chamado HCC. Hora de cu na cadeira. Funciona para um caralho. Você quer saber, cara? Não existe segredo, né, pessoal? Então, como qualquer coisa que você quiser aprender na sua vida, seja botar o shape, ficar boladão, aprender a tocar um instrumento, o idioma, correr uma maratona, quanto mais você fizer isso, quanto mais tempo você dedicar, mais rápido você vai ter resultado. Esse é o segredo, conseguir se dedicar. E é por isso que eu vou passar aqui pra você o que você tem que fazer para conseguir aproveitar da melhor maneira esse tempo que você vai conseguir dedicar aos estudos da língua inglesa. Como tirar o máximo de resultados de cada sessão. E a melhor parte é, tudo que você vai precisar, você já tem. Você tá aqui no YouTube assistindo esse vídeo no celular ou no computador, então você já consegue seguir todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Para aprender um outro idioma, a gente precisa entender que vão haver 4 habilidades basicamente, quase que numa ordem, que vai ser, primeiro, a leitura ou reading, depois disso a gente vai ter o writing, a escrita, o listening e o speaking, que é ouvir falar, né? E realmente foi basicamente nessa ordem que eu aprendi. Deixa eu contar aqui a minha história para vocês. A minha primeira memória com inglês é eu bem pequenininho, que além de gostar muito de ouvir música em inglês, principalmente The Doors, eu jogava muito videogame. E naquela época, eu já me sinto velho falando isso, só tinha jogo em inglês, não tinha em português. E os jogos tinham muito mais textos do que dicas visuais como hoje. A gente precisava realmente entender o que estava ali. E eu precisava entender aquilo lá porque eu queria avançar no jogo. E era nisso que eu perguntava pro meu pai. Ele estudou inglês muito tempo e ele quase sempre me ajudava. Com o tempo, eu passei de pedir para ele traduzir todos aqueles textos para ele traduzir só umas palavras aqui e ali, e com o tempo já passei a me virar completamente. Tem palavras que eu sei o jogo e a fase exata que eu tava jogando, como keep, que sem entender aquela palavra eu não conseguia avançar. Depois, já mais velho, lá pelos meus 15, 16 anos, eu lembro de chegar da escola e ouvir muita música. E não só eu ouvia as músicas sem parar, no repeat, mas eu ficava acompanhando a letra, porque eu queria decorar aquilo, eu queria conseguir cantar junto àquela música. Aí mais pra frente eu já comecei a ler as coisas na internet, primeiro eram os memes, lá na época do Forever Alone, depois comecei já a ler algumas notícias, até algumas coisas, umas notícias mais científicas, num sites como o New York Times, e eu já entendia muito bem. Então um dia, eu tava vendo uma série, e eu parei e pensei, por que eu tô vendo legendado em português se eu já leio quase tudo em inglês? Então eu passei pra legendado em inglês, e confesso, foi muito foda. Eu tinha que pausar bastante e às vezes até eu tinha que pesquisar algumas palavras porque eu não conseguia acompanhar a legenda, ou então eu conseguia, mas eu não sabia as palavras, e eu fui forçando, eu insisti e foi ficando mais fácil. Aí depois de uma temporada e alguns episódios eu já tava praticamente sem pausar, então eu falei, bom, agora eu vou tirar a legenda. E quando eu tirei a legenda foi muito difícil, foi horrível. Eu tinha que pausar a cada 3 segundos, pausava, voltava, não entendi. Pausava, voltava, ainda não entendi. Então pausava, voltava, colocava a legenda em inglês, tá, e aí continuava. E isso era o verdadeiro HCC, esse era o segredo. E nessa de forçar, o que mais me forçou foi a minha viagem para os Estados Unidos. Eu já conseguia ler praticamente qualquer coisa
falar sobre qualquer assunto, mas eu tinha muita dificuldade para entender, para ouvir, entender de primeira e também para conseguir dar uma resposta fluida. Mas como eu tava lá para aprender, eu aproveitava todas as oportunidades que eu tinha, mesmo que eu precisasse pedir para repetir várias vezes, eu pedia para repetir, não tinha vergonha, porque era isso. Eu tava ali para aprender, enquanto mais eu tentasse, mais eu aprendia. E eu não sei se vocês perceberam, mas todos os segredos já estão aí. Calma, eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu vou explicar aqui o que eu considero ser o melhor jeito de aprender inglês sozinho, usando todos os segredos que eu acabei de destacar. Então, a gente vai ter basicamente 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho que eu segui, que é fazer as coisas na raça. É você fazer as coisas porque você quer muito entender aquilo. Eu queria muito entender os jogos e zerar o jogo. Eu queria conseguir cantar, eu queria entender aquela série. E eu fazia aquilo porque eu era obcecado, eu queria fazer. Então você vai achar algo que você seja obcecado e você vai usar isso como combustível para passar pela parte chata de sentar e estudar e tentar entender e pesquisar e perguntar para as pessoas. E o segundo caminho é o padrão internacional, quando a gente fala de aprender uma segunda língua, que é você ter acesso ao conteúdo compreensível. Eu vou te mostrar na prática. So, imagine I start talking about how light affects our circadian cycle in many ways, and how we can use that in our favor, like exposing yourself to bright light, especially sunlight, right as you wake up, and also avoiding exposure to bright lights at night, especially screens. Então vamos lá, outro exemplo. This is my hand. I have 5 fingers in my hand. And this is my hair. I have long hair. My hair's wavy. Got it? Bom, agora eu tenho certeza que você entendeu. Você pode não ter decorado tudo que eu falei, mas você entendeu. E é isso que a gente chama de comprehensible input. Você precisa ter acesso a esse conteúdo compreensível. E na verdade, você vai querer usar esses 2 caminhos para você ter ainda mais resultados. Então você vai precisar de algum conteúdo que você goste e que você consiga entender. E aqui eu vou sugerir 3 tipos de conteúdo: músicas, filmes e séries e textos. Textos? Eu vou chegar lá. Bom, então com músicas, como que vai ser? O primeiro passo vai ser você achar uma música que você goste, seja pelo ritmo, seja porque você gosta do artista, e que seja fácil. Por favor, não vai pegar Rap God do Eminem pra ser a sua primeira música, né? Você vai pegar essa música e você vai ouvir ela e tentar ir se acostumando com o ritmo. Presta atenção na voz, presta atenção no ritmo da voz, sente a música. Porque o inglês, ele é daqui pra cá, então eu preciso que você se acostume com ela primeiro. Depois, você vai ouvir ela mais uma vez, acompanhando a letra original. Você pode fazer isso pelo Spotify mesmo. E é legal porque você já consegue ir comparando, por exemplo, nossa, eu achei que aqui ele falava tal coisa, mas na verdade foi isso que ele falou. Quem nunca, né? E você vai precisar fazer isso algumas vezes até decorar ou quase decorar a música toda. Por quê? Porque o próximo passo vai ser tentar acompanhar essa música, cantando em voz alta mesmo. Não precisa ser super afinado, alto, mas você precisa falar em voz alta. Você precisa pôr isso pra fora. Lembra, você quer aprender a falar o inglês, então você vai ter que praticar a sua fala. E praticar cantando a música é ótimo, porque você consegue treinar vários aspectos da pronúncia, como sons específicos, o ritmo das palavras, como essas palavras se conectam, a emoção que você quer passar com aquela frase, e tudo isso sem ter a pressão de ter uma outra pessoa ali te ouvindo, esperando você falar alguma coisa, né? E só depois de você ter cantado 1, 2, 3 vezes essa música que você vai procurar de fato entender aquela música. E isso muitas vezes vai ser ir atrás da tradução. Bom, você já deve ter ouvido que não é para traduzir. O problema de traduzir é quando traduzir é a primeira coisa que a gente faz, porque é muito fácil. Então você vê a tradução, entra por aqui e sai por aqui. Aqui nesse caso, você já vai ter feito diversas associações ali na sua mente do que tudo aquilo significa. Então traduzir vai ser só a cereja do bolo. Mas também é importante porque você não quer só falar, você quer entender o que está falando, você quer entender o que as pessoas falam. Então é necessário que você busque de fato entender aquilo que você quis dizer na música. E aí você vai cantar mais uma vez. Nessa última vez vai ser para expressar tudo isso que você sabe que você precisa expressar nessa música. E antes de eu te contar o processo com o filme, já me conta aqui embaixo. Qual vai ser a primeira música que você vai aprender a cantar em inglês? Ou melhor, você já sabe cantar alguma música em inglês? Fala aí pra mim. E com filmes e séries, Leme?
Bom, o processo vai ser bem parecido. Primeiro você vai achar um filme ou uma série que você gosta, de preferência aquela série ou aquele filme que você já viu várias vezes e já praticamente sabe as falas dos personagens. Ou então, um filme um pouco mais simples, talvez uma animação, e você vai assistir esse filme 5 vezes. Mas calma, você não precisa assistir o filme inteiro de uma vez só, tá? A primeira vez vai ser com legenda em inglês, caso seja um filme que você não conhece tão bem assim. Mas se for um filme que você já sabe de cor, você pode assistir sem legenda mesmo. E como eu disse, não precisa ser tudo. Se você assistir 5 minutos, 10, 15 minutos, já tá muito bom. E nessa primeira vez, você vai só assistir mesmo e prestar atenção no contexto. Na segunda vez, você vai assistir com legendas em inglês e você vai ir anotando as expressões que você achou interessante, ou as palavras que são novas para você, ou então as expressões mais importantes ali daquele diálogo, as mais carregadas de emoção, e vocabulário em geral, mas também não precisa transcrever o filme inteiro, né? Na terceira vez, eu quero que você assista esse pedaço de novo e repita todas as expressões que você anotou ali antes. E assim, repete como se você fosse o personagem, como se você estivesse sentindo o que aquele personagem quis dizer. E aí você repete também várias vezes para ficar bem igual. E depois disso você vai assistir mais uma última vez, mas agora de boa, só para curtir o filme. Então, se você assistiu 5 minutos, você vai ter assistido 5 vezes e isso não deu nem meia hora de prática. E conta pra mim, já tentou assistir alguma coisa em inglês sem legenda? Como é que foi? Foi fácil, médio, difícil? Pra mim, já falei, foi bem difícil no começo. Agora os textos você pode fazer de duas formas. A primeira forma é pesquisar no Google um texto em inglês que tenha áudio. Eu quero que você tenha o áudio porque é muito importante que você consiga ouvir essas palavras do texto para você saber a pronúncia certa dessas palavras. E também eu quero que você ache textos sobre coisas que você goste, textos que sejam interessantes para você. Ou então você pode usar as inteligências artificiais e pedir para ela criar um texto para você sobre um assunto que te interessa. E aí, a inteligência artificial, a maioria delas consegue ler aquela resposta para você. E o processo vai ser bem parecido. Primeiro eu quero que você escute esse texto e vai se acostumando com os sons das palavras, com o ritmo das frases. Depois disso você vai ouvir mais uma vez e vai tentar ler em voz alta e acompanhar a leitura desse texto. Lembra, o inglês é daqui para cá, então você vai ouvir e depois vai falar. Na terceira vez eu quero que você leia esse texto sozinho. E como que eu sei se eu tô lendo certo, Leme? Bom, você vai abrir o Google e você vai ler para o Google. E aí se o Google te entender certinho, é porque você leu certo. Se ele não entendeu certo, lê de novo. Lê, escuta de novo aquela parte e tenta corrigir a sua pronúncia. Depois disso, o próximo passo é entender esse texto. Então eu quero que você primeiro sozinho tente decifrar esse texto, por isso que é importante que seja um texto simples. Se for pedir para a inteligência artificial, você pode falar sobre o seu nível. Eu quero um texto básico sobre o assunto X. E depois de tentar entender esse texto sozinho, aí você pode usar um tradutor ou um dicionário, que também é um ótimo jeito de aprender vocabulário. Mas para quem estiver iniciando, eu acredito que o tradutor vai ser mais fácil que um dicionário. E como é que entender esse texto vai me fazer falar? É aí que tá. Agora você vai precisar explicar esse texto. Você vai escrever um resumo desse texto, mesmo que simples, você pode usar as palavras que você viu no texto e você vai tentar explicar para alguém o que esse texto quis dizer. E você vai repetir isso até você conseguir explicar de uma forma fluida e corretamente o que aquele texto quis dizer. Então, resumindo, quais são os passos que você tem que seguir para aprender o inglês sozinho? O primeiro, você vai precisar de um conteúdo compreensível e você vai precisar ouvir esse conteúdo. Depois de ouvir, você vai praticar repetir esse conteúdo. Aí você vai tentar entender esse conteúdo e depois você vai explicar esse conteúdo. E isso também vale para as músicas e para os filmes, hein? Sobre o que é esse filme e essa música? Explica isso para alguém, mesmo que de uma forma simples, e explica isso várias vezes, repete até você conseguir explicar isso bem. Lembra do HCC? E é isso, vai dar trabalho, mas eu garanto que você fazendo isso de 15 minutos a 30 minutos por dia, você vai aprender, você vai ver resultado muito rápido. E aprender inglês é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida, porque isso vai abrir diversas portas para você, portas pessoais e profissionais. Você vai poder se comunicar com pessoas do mundo inteiro, você vai poder viajar e conseguir se virar aonde você for.
você vai conseguir estudar mais coisas. Hoje, 80% da internet está em inglês, então tudo que você quiser pesquisar, quiser aprender, se você pesquisar em inglês, você vai ter muito mais acesso a muito mais conteúdo em inglês. E o melhor de tudo, você pode fazer isso daí da sua casa sem gastar nada, só usando a internet e a sua vontade de aprender. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso vai me motivar a trazer ainda mais vídeos para te ajudar. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Lucas Leme e esse aqui é o Como Dominar o Mundo Atual. Abraço, galera, até o próximo vídeo.